Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E o nosso programa é para reflexão e gostaríamos hoje de conversar acerca de quem foi, a pedido, não é? A pedido pelo nosso e-mail, quem foi que levou Jesus à cruz? Foram os judeus ou foram os romanos que levaram Jesus à cruz? Ora, inicialmente gostaríamos de fazer um pequeno preâmbulo, esclarecendo que toda religião que nasce, toda filosofia que nasce, elas têm os seus inimigos naturais, gratuitos, que são aqueles que não concordam com o conteúdo daquela religião, com o conteúdo daquela filosofia, com o conteúdo daquela revelação. E a exemplo, nós temos o próprio Moisés, que foi através dele que veio a primeira revelação de Deus à humanidade. E Moisés, então, como missionário e representante da primeira revelação, que ele foi um missionário, um profeta, né, dos antigos hebreus, ele teve os inimigos dessa primeira revelação. E o próprio Moisés, quando ele recebeu a missão, ele compreendeu que havia inimigos a combater. E o maior inimigo da nova revelação, naquela época, o maior inimigo de Moisés a combater e a vencer, era o quê? A idolatria. Porque o povo hebreu aprendeu a idolatria no percurso, não é? Da terra prometida, que ainda iria chegar, que é Israel, a Palestina, mas tinha que sair também do deserto. E eles aprenderam todos os abusos, não é? Que era contra a primeira revelação, aprenderam no Egito, que nós sabemos pela história da Bíblia que os hebreus foram escravos dos egípcios naquela época. E naquela época eles aprenderam na convivência, não é? A cultura dos egípcios e muitas práticas dos egípcios, práticas religiosas. E aprenderam também a idolatria, porque Moisés, a primeira revelação, trouxe o monoteísmo. O que é isso? Para os que não sabem, a crença em um único Deus, Jeová, que ele considerava Jeová, era o único Deus. E os hebreus, eles adoravam os deuses da mitologia egípcia, quer dizer, era paganismo, era politeísmo, quer dizer, idolatria. Eles passaram a adorar deuses de ouro, deuses de barro, deuses de prata. Aí Moisés teve que combater. Então, o maior inimigo de Moisés, ou seja, da primeira revelação naquela época, foi o que? A idolatria, entre outros abusos que existiam naquela época. Como Moisés anunciou a segunda revelação, que foi o Cristo, através da sua mediunidade, né, os espíritos responsáveis, os guias espirituais de Israel, que ele chamava Jeová,
mas que não era Deus, era um espírito elevado, que era o guia espiritual dele, Moisés, e dos hebreus, anunciaram, através da mediunidade de Moisés, a segunda revelação. Jesus, quando veio, também teve os maiores inimigos. Ele que representou a segunda revelação de Deus à humanidade. Ele veio do Pai, como ele dizia, e voltava para o Pai. E a doutrina que ele ensinava era do Pai, não era dele. Logo, tinha os inimigos daquela época. E quais foram os maiores inimigos da segunda revelação representada pelo Cristo? Os fariseus. Esses foram os maiores adversários do Cristo. Foram eles macumunados, não é? Na base das fofocas, das intrigas, das mais informações, por trás da inimizade dos fariseus contra Jesus, aí jogaram contra os romanos. E os maiores inimigos que Jesus teve de combater naquela época foram justamente os fariseus, que de comum acordo, dentro dos fuxicos com os romanos, eles então, os romanos, levaram Jesus à cruz. Mesmo porque a cruz não era uma sentença própria da legislação hebraica, judaica. Não era da lei, da legislação dos judeus. Era uma sentença de morte, uma pena capital, do romano morrer na cruz, crucificado. Logo levaram Jesus. Porque as penas de morte dos judeus era lapidação, morrer estrangulado, degolado pelo fogo. Essas eram as penalidades de morte da legislação hebraica, judaica, mas não era do romano era a cruz. Aí eles levaram Jesus à cruz. Quem? Os inimigos dele, que ele teve de combater, que foram os fariseus. Mas Jesus não combateu os inimigos com armas, não foi com nada, foi apenas enfrentando eles e pregando a verdade e combatendo a hipocrisia dos fariseus. Logo teve que ter muitos inimigos naquela época, foram eles. E Jesus anunciou a terceira revelação, que é o Espiritismo, a doutrina espírita, que veio efetivar de uma forma definitiva, a doutrina do Cristo, veio trazer a doutrina do Cristo de volta, embora ela tenha sido sufocada, morta e enterrada pelas religiões dogmáticas. Isso é o que aconteceu. E o inimigo que o Espiritismo hoje o encontrou aqui na Terra mais ferrenho, o inimigo mais temível é o materialismo. De mãos dadas com o ateísmo, a descrença, a incredulidade em Deus. Então, o maior inimigo da revelação espírita foi quem? É o materialismo. De mãos dadas com o ateísmo, que é a descrença em Deus. Mas a culpa disso tudo vem sendo, sobretudo, das religiões dogmáticas. Porque criaram um cristianismo de interesse pessoal, a moda da casa, não é o cristianismo do Cristo. O cristianismo das religiões tradicionais e dogmática criada pelos homens, pelos líderes, pelo clero, tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante. São as autoridades que formam o clero das duas igrejas. Então a culpa, em parte, é dessas religiões, que criaram um cristianismo, não é, à parte, para atender os interesses pessoais, pecuniários, dos seus líderes,
através dos dízimos, não é? E das próprias instituições religiosas. De maneira que se o Cristo viesse hoje, ele teria como inimigos, ninguém sabe mais, mas poderíamos dizer que seria novamente, não é? Seria novamente os fariseus modernos, porque tem os fariseus modernos que representam o materialismo de hoje, que representa o fanatismo religioso do presente momento, do instante. Jesus, se voltasse, ele teria que enfrentar esses inimigos, como a terceira revelação, que é o Espiritismo, hoje está enfrentando quem? O materialismo, de mãos dadas, de bom casamento, com o ateísmo, que é a descrença em Deus. E então, meus prezados amigos, nós terminamos aqui o nosso programa, Encontro com o Espiritismo. Estamos olhando o relógio que está em cima, e ele é materialista. Ele está acenando para mim, para encerrar o programa, que está em cima da hora. E voltaremos com Encontro com o Espiritismo, noutra oportunidade, em outra edição, com outros temas. Muita paz para todos.